Olá pessoal, tudo bem? Elaine Costa por aqui e eu vim falar no vídeo de hoje com essa vista super bonita aqui, né? Tô viajando com a minha família e resolvi fazer esse vídeo para a gente falar um pouquinho sobre o respeito à diversidade e à pluralidade, porque a gente precisa entender que cada um é um indivíduo e que nós temos as nossas subjetividades, a gente tem as nossas diferenças. E muitas vezes eu vejo professores, gestores com dificuldades de respeitar estas questões. Então, por exemplo, no caso de um gestor, né, que ele lida com um funcionário que ele tem um outro tipo de religião, o funcionário às vezes ele é tatuado, sabe? O gestor não gosta. Por quê? Porque aquele gestor ele foi criado de uma cultura diferente, ele veio de uma cultura diferente, certo? Então ele realmente, muitas vezes ele não consegue entender essas diferenças, tá? Mas a gente não precisa entender, a gente precisa respeitar e saber que aquilo ali é um indivíduo e que ele pode ser produtivo, né? Não importa quais são suas crenças, qual é a sua orientação sexual, né? Quais são as suas diferenças, não importa a sua cultura, diversidade de cultura. A gente precisa entender que as pessoas são diferentes no seu todo e que a gente precisa respeitar. A mesma coisa acontece dentro da sala de aula. Muitas das vezes o professor tem dificuldade de respeitar uma opinião política de um aluno. Mas a partir do momento que você traz um debate político para dentro de sala, e que eu não tenho problema nenhum em dizer que política sim faz parte da educação e a gente precisa debater e discutir, sim, né? Essa questão de não deve falar política na sala de aula. A gente não deve defender político, tá? Agora, eu posso sim falar de política dentro de sala de aula de uma forma leve e respeitar a opinião de cada um. Tem professor que muitas das vezes abaixa a nota de aluno, às vezes o aluno faz uma pergunta para o professor e acaba trazendo uma certa polêmica para dentro de sala de aula. O professor tem que saber conduzir, gente. Não é baixando nota de aluno, expulsando aluno de sala. Não é dessa forma que a gente lida com a questão da pluralidade. Não é dessa forma que a gente lida. A gente lida respeitando, a gente lida conversando, dialogando, entendendo. Até questões culturais também, a gente vê muita xenofobia, a gente vê dentro de sala de aula, dentro de empresas, sabe? Muito ego. E não é dessa forma. Você como professor, você tem que entender que a sua sala, né, ela é diversa. O gestor dentro da sua organização, de RH principalmente, né, porque a gente está falando aí com o pessoal do RH, às vezes contratações não são feitas por causa da cor da pele da pessoa, por causa da crença religiosa da pessoa. Como assim? Né? Que tipo de avaliação que você faz do indivíduo, do profissional? Às vezes o profissional, aquele candidato, ele não é contratado por causa de uma tatuagem, de um piercing. Mas é a cultura organizacional da empresa. Então, se é a cultura organizacional da empresa, está na hora de você, que é do RH, começar a dialogar com os seus diretores, com os seus supervisores, que as coisas mudam. E que a cultura da empresa ela também pode ter modificações, tá? Ela não precisa ser engessada. Muito pelo contrário. Conforme o tempo vai passando, conforme a nossa sociedade vai mudando, a cultura organizacional ela também precisa mudar. Você já pensou numa empresa de 1920, né? Uma indústria lá antiga, uma empresa lá de 1950, né? Um comércio, enfim, que iniciou lá em 1950, por exemplo, em 1960. Você já pensou numa empresa dessa hoje? Se ela não tivesse mudado a cultura organizacional dela, se ela não tivesse virado a chave, então a gente não pode ficar preso, pessoal, achando que as coisas não mudam e que tem que ser desse meu jeito, não. As pessoas mudam, as culturas mudam e muitas vezes elas são multifacetas, né? Elas trazem características diversas e a gente precisa entender, assim como a sala de aula também é assim. E a gente aprende, né? Nós como professores, gestores, a gente aprende com essa diversidade.
Então, faz parte desse processo. E é por isso que eu peço para você que tá aí, já dá o seu joinha, já curte, já compartilha, porque quando eu falo de sexualidade, a gente também entra nessas questões. Por exemplo, a questão de gênero. Então, até quando que você vai ter uma mente bloqueada para o que está vindo? O que eu sempre digo, você não precisa aceitar ou você não precisa ser a favor de nada, mas você precisa respeitar. Isso sim, isso é muito importante que a gente comece a entender que o respeito ele é fundamental para as relações humanas. Então eu estou aqui, nesse lugar aqui, eu que vim, né, de uma cidade que ela é interior do estado, sim, mas ela é cheia de prédios, né, ela é bem diferente de onde eu estou agora, que é uma área totalmente rural, e, e eu respeito, eu estou aqui e eu respeito as pessoas, o ambiente onde eu estou, eu respeito isso aqui. Não adianta eu querer trazer a minha realidade para isso, para esse mundo. Eu tenho que entender e aprender com o que está ao meu redor. Porque com certeza isso vai ajudar muito na minha personalidade, no meu construto como ser humano. Então, se você gostou, curte esse vídeo, compartilha e até o próximo vídeo.